Breaking news aqui na CNN Brasil. Estamos acompanhando, portanto, a prisão, alguém que já estava preso, porém em domiciliar e agora por ter, de acordo com a decisão do Supremo, descumprido uma medida cautelar de não usar a rede social, foi para uma cadeia, para um regime fechado. E aí, Luísa, você citou aqui a questão do e-mail e tem inclusive no site da CNN essa matéria. A Luísa citou ali, inclusive, que é uma apuração. Toda essa manhã tem havido essa parceria entre a Luísa Martins e o Gustavo Uribe, fazendo vários levantamentos, recebendo informações e abastecendo a gente aqui com todas essas apurações. Prisão de Felipe Martins acontece após uma denúncia enviada por e-mail ao Supremo. Então, justamente, de acordo com este processo aqui citado pela apuração, um usuário do LinkedIn, rede social, para quem não tem LinkedIn, é uma rede social com uma pegada mais profissional, assim, de você colocar seu currículo, falar de feitos profissionais. Tem gente que fala, estou precisando de uma vaga tal, estou contratando para tal vaga. É uma rede social bem assim, PJ, bem pessoa jurídica, tá? Então, um usuário do LinkedIn comunicou ao gabinete de Alexandre de Moraes, eu tive o meu perfil consultado pelo ex-assessor de Jair Bolsonaro. Porque quando você recebe uma visita no LinkedIn, quando alguém acessa o seu perfil, de vez em quando ele manda uma notificação. Fulano visitou seu perfil, fulano viu os seus dados, porque de fato é uma rede social mais business, né? E as pessoas ficam sabendo quem é que está consultando o currículo umas das outras. E aí, um usuário do LinkedIn viu que alguém aparece com o nome de Felipe Martins, que seria o perfil de Felipe Martins, e consultou o perfil dessa pessoa. E este usuário foi lá e comunicou ao Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva do ex-assessor foi consequência de um e-mail enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E aqui eu sigo nessa parte que foi escrita pelo Uribe, mas reitero que a apuração constante em parceria aqui, viu, nesta manhã. Uma mensagem foi enviada à Suprema Corte com a imagem das buscas feitas ao seu perfil na rede social LinkedIn. Na lista estava o perfil do aliado de Jair Bolsonaro, condenado no processo do plano golpista. O autor, vejamos aqui juntos, o autor do e-mail questionou na mensagem se Martins não estava impedido de acessar as redes sociais. A defesa do ex-assessor, reiteramos aqui, Luísa já disse, a gente repete, porque todo mundo tem o direito de defender-se. A defesa do ex-assessor nega que ele tenha acessado a rede social, já que desobedece uma medida cautelar imposta pela Suprema Corte. Então, a própria defesa dizendo, não ocorreu isso, porque a gente sabe que isso desobedece uma medida do Supremo Tribunal Federal. Nós temos o documento, inclusive, que embasou essa decisão. A gente está falando de um documento de quase 10 páginas, que cita ali inclusive todo o histórico de Felipe Martins no Supremo Tribunal Federal, neste quesito da ação de tentativa de golpe de Estado. Então diz, foi condenado a tantos anos e aí recebeu ali essa condenação, todo o caminho histórico até chegar aos últimos dias. Foi para a prisão domiciliar e agora teria descumprido uma medida cautelar. Assim sendo, verifica-se que Felipe Garcia Martins Pereira, documento de agora há pouco, tá, gente? Publicizado agora cedo e que a gente já compartilha em detalhes aqui com vocês na CNN. Então, o documento afirma que Felipe Garcia Martins Pereira descumpriu as medidas cautelares impostas quando fez uso de suas redes sociais, mesmo sabendo que estava proibido de usá-la. Essas circunstâncias, por si só, evidenciam o desprezo do réu pelas medidas impostas e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeita as normas e não cumpre as decisões judiciais. Então, este documento já enfatiza, o ministro Alexandre de Moraes afirma então que não há dúvidas. Mas lembramos, a defesa está dizendo que, lógico, que não teria feito isso, porque ele sabe que isso é descumprir uma medida. E aí fica por conta da justiça, tá? Esse debate sobre quem tem a razão, mas eis que temos aqui a decisão de Alexandre de Moraes. Bom, diante do exposto, com fundamento no artigo tal do Regimento Interno do Supremo, decreto a prisão preventiva
de Felipe Garcia Martins Pereira. Dúvida, tem mais uma página, é isso? Que a gente pode mostrar? Ah, não. Mas, de todo modo, a mais importante que a gente queria mostrar, o trecho mais importante que a gente quer mostrar para vocês é esse. Agora, uma dúvida bem genuína, Luísa, para a gente poder explicar aqui para quem nos assiste, mais sobre uma questão de rito, de como é que é essa postura protocolar. A pessoa foi condenada e aí já está cumprindo medidas cautelares. Quando descumpre ou quando há suspeita de descumprimento, é o próprio ministro relator que decide isso? Como é que funciona esse rito? Ele foi avisado ou avisa a polícia ou avisa o Supremo? E o Supremo não precisa, nesse caso, não sei, ouvir Ministério Público nem nada. Ele já decide de maneira monocrática. Este é o rito habitual com qualquer ministro? É sim, Elisa, porque como a gente vinha falando no detalhamento ali da decisão, já quando Moraes determinou a domiciliar para Felipe Martins, ele já colocou nessa domiciliar que qualquer descumprimento de medida cautelar levaria à imediata prisão preventiva. Ele deu ciência dessa decisão para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, que, como a gente trouxe aqui também, concordou com a visão do ministro Alexandre de Moraes. Embora não tenha sido ouvido previamente, né, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele indicou ali alguns interlocutores que ele não recorreria porque entende que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de fato, foi prudente diante do risco de fuga, né? E desse contexto que a gente tem visto alguns condenados aí da trama golpista tentando fugir do país para escapar da aplicação da lei. Então, quando Moraes já deixa avisado na decretação da domiciliar que qualquer descumprimento pode levar à preventiva, se isso acontecer, é quase natural, né? Uma decisão que o ministro já tem ali a ciência do Ministério Público de que essa é uma possibilidade. Como você vinha contando, né, Elisa, trazendo aí esse bastidor que trouxe o nosso âncora Gustavo Uribe sobre o que levou a essa suspeita, né, esse print que foi enviado para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes dizendo, olha, aqui eu recebi uma notificação de que o Felipe Martins acessou o meu perfil no LinkedIn. Ele não estava proibido de usar as redes. Moraes foi verificar, pediu explicações para a defesa, essa defesa deu essa manifestação, né, falando, olha, não foi Felipe que acessou, fomos nós, os advogados, mas mesmo assim Moraes entendeu que isso configura um descumprimento e que Felipe Martins, ainda que por meio de terceiros, usou as redes sociais mesmo estando proibido. Aí ele foi levado, então, hoje, a prisão preventiva, né? Foi da domiciliar para a preventiva. E aí agora, seguindo esse rito, né, Elisa, possivelmente, logo que o STF voltar do recesso do Judiciário em fevereiro, vai ter o julgamento dos recursos de Felipe Martins contra a condenação na trama golpista e, com a tendência de negativa desse recurso, a expectativa é de que o STF decrete o início do cumprimento da pena definitiva. Então, a preventiva vai ser convertida em definitiva e aí começa a execução penal, de fato, da sentença que foi imposta pela primeira turma do STF. Só para trazer mais informações aqui, Elisa, houve uma manifestação do advogado Jeffrey Chicchini, que defende Felipe Martins nesses processos do STF. Foi ele que fez a sustentação oral junto à primeira turma lá para defender Felipe Martins das acusações do golpe. A gente tem uma transcrição que a nossa equipe aqui nos ajudou a fazer. Chicchini diz que nem vai chamar isso de prisão preventiva, porque prisão preventiva precisa ter um motivo e essa é mais uma prisão sem motivo. O Chicchini cita nessa manifestação aquela ocasião em que Felipe Martins foi preso por uma suposta viagem para os Estados Unidos ali no contexto pós-eleições de 2022. E essa viagem nunca aconteceu, diz aqui o advogado, que Felipe Martins acabou ficando preso por algo que não tinha ali lastro na realidade e que agora seria uma reedição dessa situação, né? Por isso que ele fala em mais uma prisão sem motivo. Ele diz, sofre uma prisão domiciliar por culpa de terceiro e hoje é preso sem que tenha descumprido nenhuma medida cautelar. Ele diz que Felipe Martins estava cumprindo de maneira exemplar as cautelares determinadas e que foi punido sem ter feito nada de errado,
ele não entra aqui no mérito de quem acessou o LinkedIn ou não, isso não é abordado pelo advogado neste momento, mas isso foi colocado formalmente em uma manifestação enviada pela defesa ao Supremo de que não teria sido Felipe Martins que acessou o seu próprio perfil, mas sim a sua defesa. Mas, para o ministro Alexandre de Moraes, isso de qualquer maneira configura um descumprimento da medida cautelar e, por isso, essa prisão preventiva foi decretada na manhã desta sexta-feira, Elisa. E aí, inclusive, para você que nos acompanha aqui, nós temos, neste documento emitido, portanto, nesta manhã do dia 2, obrigada, Luísa Martins, em instantes a gente volta contigo. Neste documento, deixa eu parar aqui neste trecho, porque a gente tem toda a responsabilidade aqui de expor documentos, até porque a gente está falando sobre dados de uma pessoa e os documentos trazem essas decisões. Deixa eu baixar aqui um cadinho, peraí, pronto. CPF, e aí isso a gente tem a responsabilidade também de não expor qualquer um desses dados para vocês, tá? Neste documento emitido pelo Alexandre de Moraes, pelo ministro do Supremo, esta decisão de 7 ou 8 páginas, se não estiver enganada, ele relembra quais são as medidas cautelares de Felipe Martins. 1. Uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do inciso tal do processo penal. Número 2, proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa. Número 3, proibido de se comunicar com outros investigados e outros réus. Número 4, precisou entregar todos os passaportes, documentos, os passaportes nacionais e estrangeiros em 24 horas. Número 5, suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo ou registros, certificados de registro para realizar atividade de colecionamento de arma de fogo. E número 6, proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, nos documentos. Proibição de visitas porque, como a gente falou, eu reitero, desde o fim de semana passado, ele está em prisão domiciliar, depois que veio aquele apanhado de decisões, né, para que outras pessoas fossem para domiciliar, após a tentativa de fuga de Silvinei Vasquez, que foi da Polícia Rodoviária Federal e que teria agido e tal para fazer com que os eleitores da esquerda, de Lula, não chegassem até os seus locais de votação. Perfeito? Então aqui, ó, e ainda tem, deixa eu só conferir aqui uma coisa, beleza. Os visitantes autorizados pela Suprema Corte para visitá-lo em casa, qual que era a regra? Ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. Então aqui são regras que já são entendidas, compreendidas pela defesa. E, por este motivo, justamente, mas claro, depois vai ter o debate, defesa, todo mundo tem o direito de se defender, o documento é enfático. Usou. A defesa diz, nós já sabemos desta regra de acessar redes sociais, por isso Felipe Martins não teria de maneira alguma feito isso. Ponto. Esses são os fatos, por parte do Supremo, por parte da defesa.